irmãos, esse mês de agosto a gente tem trabalhado nesse tema. É um mês, normalmente as igrejas presbiterianas se voltam para missões. É o mês chamado Mês de Missões na IPB. E a igreja presbiteriana nasceu de uma iniciativa missionária, inclusive, porque é bom lembrar que ontem, no dia 12 de agosto, nós comemoramos o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E em 12 de agosto de 1858, embarcou aqui no Rio de Janeiro um missionário norte-americano chamado Simonton. Ele veio enviado pela Igreja Presbiteriana norte-americana, a uma igreja que hoje, essa ala da igreja está completamente afastada da palavra de Deus, da ortodoxia bíblica, mas naquela época não. E menos de um ano depois, em 1860, já no mês de março, havia um culto acontecendo no Rio de Janeiro, pela graça de Deus, pela proclamação da palavra do Senhor. E pouco tempo depois, já havia 2 ou 3 igrejas plantadas e o evangelho passou a crescer aqui no Brasil. É verdade que já havia um missionário congregacional aqui, um médico, mas a partir do Simonton, as igrejas foram avançando pelo Brasil e o evangelho nos alcançou também aqui no Nordeste. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Amém? Glória a Deus. Ontem fizemos 158 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou 159, na verdade. Agora, deixa para lá. Veja no Google. Ou daqui a pouco eu digo. E aí, a gente passou aqui 2 vídeos. Na verdade, um é uma oportunidade da gente, nesses próximos 3 meses, estudar um pouco mais sobre missiologia com um curso, que ele é um curso global e está sendo trazido aqui para Recife através da missão Pioneiros e vai funcionar aqui na igreja, que é o chamado Perspectivas. Você viu o vídeo, pode procurar mais informações. E também a gente vai estar passando alguns vídeos de missionários. Passou aqui o casal, a família, Fernando, Karine, as meninas, são missionários que a nossa igreja apoia já há mais de 10 anos e eles estão na Espanha como um trabalho missionário, capacitação de líderes, obreiros, pregação da palavra. Nós tivemos a oportunidade de levar um grupo para lá há uns 5 anos e foi uma oportunidade muito abençoada de conhecer aquele campo lá na Espanha, tão carente do evangelho também do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez em João, no capítulo 14, e nós vamos fazer a leitura desse texto. João, capítulo 14. João 14. Nós temos conversado sobre relacionamentos missionais. A pregação dos cultos aqui no mês de agosto tem seguido esse tema. A gente vai do João capítulo 13 ao 17 até o penúltimo domingo de agosto. A proposta é que nós preguemos aqui pelas manhãs, nos cultos da manhã, 8h30 e 11 horas, e nos cultos tarde e noite também, dando sequência aqui a esse texto. Então, se você vier hoje à tarde ou à noite, a pregação será no texto de João capítulo 15. Semana que vem, 16 e 17. E no último domingo a gente vai ter a nossa conferência missionária. E quem vai pregar é um pastor chamado Fábio Ito. Ele é professor também, foi professor do pastor Sávio. E ele convidou para estar aqui com a gente. Vai ser uma oportunidade muito boa. Ele vai falar também sobre a missiologia. Ele falará na sexta noite, sábado à noite e no domingo. Você que tem participado de alguns módulos que a igreja tem feito, vai poder participar também desse. Na sexta noite, com o Revolution, que vai organizar, mas é para a igreja toda participar. No sábado, com o Conversa,
mas também é para a igreja toda participar, está convidada. E no domingo ele pregará nos 4 cultos também uma série de mensagens. Serão 4 sermões. Então, quem quiser e puder participar também nos 4 cultos, ou depois você pode ouvir pelo YouTube. No início do culto, nós lemos os primeiros 15 versículos de João capítulo 14. Eu não vou lê-los novamente, porque a proposta era justamente ler a parte final agora. Mas eu queria que você, que não chegou no início do culto especialmente, prestasse bem atenção nesses versículos iniciais. E talvez se puder dar uma lida enquanto eu falo, enquanto a gente vai conduzindo a mensagem, para que a coisa fique bem clara no seu coração e na sua mente. Mas o versículo 1, eu acho que é o tema principal aqui que ele vai tratar, e ele vai repetir lá na frente, no finalzinho desse capítulo. Queria que você lesse comigo João 14, verso 1, o que é que ele diz? Não se turbe, credes em Deus. Amém? Não se turbe o vosso coração. Jesus continua falando com os discípulos. Na casa do Pai há muitas moradas. Como é que eu vou saber o caminho? Tomé pergunta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja do Senhor Jesus fará obras ainda maiores. Será ouvida em oração pelo Pai. E ele termina dizendo que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a gente vai ler a partir do verso 16 até o versículo 31, de forma alternada, tá bom? Se você puder prestar atenção, se tem alguém do seu lado que não está com a palavra do Senhor aberta, não conseguiu achar, puder ajudar para que a gente possa ler, todos possam ler juntos a palavra. A gente vai ler de forma alternada, tá joia? A partir do verso 16 até o final, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Desculpa, irmãos, é que o microfone deu problema e eu me desconcentrei, tirando ele aqui. Versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo,
e ele nada tem em mim. Para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nesse mesmo texto nós lemos tantas vezes: o Senhor é o nosso Pai. Nós podemos chamar o Senhor de Pai. O Senhor que é majestoso, magnífico, assim, tão grande e poderoso, Senhor. O Senhor nos criou e, como a Tua palavra fala no Salmo 8, menor do que o Senhor, mas acima de toda a criação. Mas colocou em nós um nível de relacionamento especial. Nós somos Teus filhos, nós somos a imagem e semelhança do Senhor, nós somos a habitação do Senhor aqui na terra. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós queremos honrar o Senhor, pedir que o Senhor abra o nosso coração, nos atenda com Tua misericórdia e graça. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a semana passada, nos cultos da manhã, nós começamos essa série de mensagens no capítulo 13. O pastor Sávio pregou às 8h30, eu preguei às 11 horas e nós fomos introduzidos nesse cenário que está se desenvolvendo aqui nesses capítulos de João, que é uma das partes até preferida de muitos irmãos, muitas pessoas da igreja, quando Jesus começa no capítulo 13, com aquele processo, a própria humilhação diante dos discípulos, colocando uma toalhinha nos ombros e lavando os pés ali. Mas, às vezes nós estamos lendo aqui o texto e não nos deparamos bem com o cenário, o que estava envolvido ali. O cenário não era um cenário tranquilo e leve, de uma refeição com Jesus. O cenário era estranho, o cenário era até pesado, e o texto diz que naquela refeição, ali enquanto eles ceavam, o próprio Jesus se angustiou, e essa angústia de Jesus ficou muito aparente. Lucas já tinha relatado, bem antes, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, você pode encontrar, que Jesus, em um dado momento do seu ministério, ele resolve resolutamente ir para Jerusalém, e a partir dali, parece que até o semblante de Jesus fica diferente. É isso que Lucas relata para a gente. Alguma coisa está mudando na pregação de Jesus, porque a partir desse momento Jesus começa a falar mais sobre a sua morte e ressurreição. Na pregação de Jesus com os discípulos, nesse sentido, com a multidão, contra os fariseus, a própria pregação de Jesus muda um pouco. Mas aqui ele está com os 12 discípulos, no capítulo 13. E ele se humilha, ele serve, ele lava os pés dos seus discípulos e ele ensina aos discípulos de que a caminhada com Jesus é essa, não por causa somente de uma atitude externa, mas por causa de uma atitude de Deus em nosso coração, não por causa de uma atitude somente de lavar os pés uns dos outros. Não é essa a grande chave aqui, mas justamente a segurança que Jesus tinha no Pai, que o fazia se humilhar como manso e humilde de espírito, porque tinha o seu coração e a sua identidade muito cravada, muito firme na presença do Pai. E tudo isso que Jesus tinha diante do Pai, Ele deixou para nós. O capítulo 14 nos introduz a essa realidade, porque no 13 a coisa vai pegando, a conversa vai ficando mais pesada. Num dado momento, Jesus se angustia muito. João inclina a sua cabeça lá para perguntar quem era o traidor que ele estava falando, e o traidor era aquele que Jesus estava servindo com um pão molhado. E diz no texto que assim que acaba essa conversa, Judas sai. Judas saiu. E a gente sabe que Judas saiu para trair Jesus.
Eu não imagino que Judas saiu aqui tranquilamente. Acredito que o contexto gera para a gente esse tipo de cenário meio estranho, meio pesado. Você sabe, já deve ter participado de algumas conversas em que o clima ele fica pesado, fica tenso, como alguns falam, não é? E sempre tem um brincalhão que diz assim: quem acha que ficou tenso, levanta a mão, não é? E quer sair, quer se esconder, diz assim: eu queria estar em qualquer lugar, menos aqui nessa conversa. A conversa está tensa. E logo depois que Judas sai, Jesus diz algo aparentemente estranho para os discípulos, e ele diz isso para Pedro. Diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então, a conversa pesada não está somente se referindo a Judas, está se referindo também aos discípulos, e parece que Jesus, a partir desse momento, passa a confortá-los, a consolá-los, a trazê-los de volta à realidade do reino de Deus, que Jesus tem pregado e tem ensinado desde o início do seu ministério, mas parece que é estranho ou não é entendido por muitas pessoas que ouviam. Por isso que Jesus diz tanto assim: quem tem ouvidos, o quê? Para ouvir, o quê, irmãos? Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É verdade que nós muitas vezes ouvimos com os ouvidos, mas não entendemos com o coração. Dentro da igreja é assim, no círculo de Jesus era assim, nos círculos evangélicos do mundo é assim também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque Jesus está nos conduzindo a uma realidade espiritual do reino de Deus muito profunda, e a gente pode crer de verdade que hoje nós temos, pelo Espírito habitando em nós e pela revelação bíblica toda aqui, nós temos isso à disposição de todo aquele que crê, que recebeu o Espírito de Deus, que nasceu de novo, está sendo chamado o tempo inteiro para viver essa nova realidade. Mas, assim como os discípulos estavam em uma situação aparentemente difícil, estranha, um ambiente em que pairava muita desconfiança, inclusive entre os discípulos, não somente por causa desse texto, mas, por exemplo, Tiago e João vão lá em Jesus e dizem: Senhor, quando alcançares o reino, dá que um sente à direita e o outro sente à esquerda. E Jesus diz a eles assim: vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber, vocês vão morrer, vocês vão sofrer comigo pelo Evangelho, mas vocês não vão poder sentar à direita e à esquerda. E naquele momento, os outros discípulos, os 10, ficam chateados, ficam resmungando um com o outro. Na verdade, a chateação deles é porque eles queriam sentar, na verdade, à direita e à esquerda de Jesus. Jesus está muito focado. Jesus está focado não somente por causa de disposições humanas que ele está vendo, de cenários, de prognósticos. Jesus está muito focado por algumas razões. Primeiro, porque o seu coração é muito firme na afirmação do Pai. O Pai disse para ele: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, e isso é suficiente. Isso é suficiente para nós também. Jesus está muito focado porque Jesus sabe a sua missão para o que veio aqui na terra. E ele não é um simples homem, ele é o próprio Deus encarnado e veio para cumprir os propósitos de Deus. Antes mesmo de haver céu e terra, ele veio para morrer na cruz, mas veio também para ressuscitar. Jesus está muito focado porque sabe o que o Pai reservou para eles. Mas Jesus está muito focado também, porque Jesus sabe que o seu plano, o plano de Deus e o plano que Jesus está vivendo aqui com os discípulos não vai falhar, vai triunfar, vai ser vitorioso, e nós vamos poder celebrar naquele grande dia na presença de Deus. Ou seja, a verdade, irmãos, nós vivemos uma vida de luta, de muitas tribulações, de muitas incompreensões, de muitas perdas, mas a vitória já está decretada por Deus para a gente reinar e habitar com Deus eternamente. Deus vai restaurar todas as coisas, nada foge do controle das suas mãos. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
tudo, nós já alcançamos a vitória. E não pensa que a vitória diz respeito a uma vitória, uma coisa, uma bênção, uma coisa que acontece aqui na terra. É verdade que aqui entre nós, muitas vezes Deus dá amostra grátis para a gente. Deus dá momentos para a gente poder triunfar ou celebrar um prazer, uma imensidão de alegria por uma bênção, por uma conquista, por um sentimento, por qualquer coisa. É verdade que aqui na terra nós temos como que gotas do que a gente vai viver no céu. Quando a gente adora ao Senhor, ergue as mãos diante da santidade de Deus aqui, juntos como igreja, pessoas diferentes umas das outras, é como se a gente tivesse gotas do céu pingando aqui ao nosso redor, que é a própria presença de Deus, e isso é uma grande bênção. Mas não pensa também que isso tem a ver com aquela ideia de que as pessoas que zombaram de mim quando eu estava na derrota, agora elas vão ficar com inveja, elas vão ver que eu triunfei, porque, como diz a música, a minha vitória tem o quê? Ninguém conhece essa música? A minha vitória tem sabor de mel, né? Isaac, dá um lá maior aí, eu vou cantar. Me ajuda, mano? Tô brincando. Você sabe essa música, não sabe? A música bem cantada nos meios pentecostais. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com aqueles tipos de adesivos evangélicos, né? Não me inveje de trabalho. Evangélicos entre aspas, é claro, né? Ou quando Deus quer, é assim. Não tem a ver com isso, irmãos. O consolo, o conforto, a esperança do reino de Deus, a salvação, a segurança, a graça, o gozo, a alegria do reino de Deus não tem a ver com situações, não tem a ver somente com situações que acontecem na vida da gente que por alguma razão dão certo, elas dão certo. Mas tem a ver com a esperança que é cravada e firmada em nosso coração, uma esperança que é fundamentada e enraizada dentro da nossa alma, para que a gente possa andar com Deus, mesmo quando estivermos passando momentos de perda, momentos de angústia, momentos em que a esperança está se acabando, a alegria está se indo embora, o coração está embrutecendo, de alguma forma a situação está pesando nas nossas costas, momento para a gente guardar o coração, não por causa de A ou B, não por causa de um resultado ou outro, mas guardar o coração, porque Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Eles iam perder a presença de Jesus como eles tinham nesse momento. Eles iam perder. E a crucificação mostra como eles reagem quando perderam a presença de Jesus ali, como estava naquele momento encarnado. A gente joga pedra em Pedro, né? Que Pedro negou Jesus, mas quem ficou lá? Quem estava animado, dizendo assim: calma, gente, ele vai ressuscitar. Havia um sentimento, havia uma sensação de frustração, de desânimo por causa dessa perda muito grande. Nós perdemos na vida e muito. Essa semana, o grande ídolo da corrida, o Usain Bolt, perdeu. E não somente perdeu em uma corrida, mas ontem, correndo, ele sentiu uma cãibra e não aguentou correr os 100 metros. O cara que era invencível e imbatível, ele perdeu. Nós perdemos também. Muitas vezes perdemos familiares, perdemos dinheiro, perdemos perspectivas de melhora, perdemos esperança, perdemos projetos, investimos, não vemos resultados, perdemos provas, concursos, perdemos pessoas ao nosso redor,
não somente porque elas faleceram, mas perdemos por diversas circunstâncias na nossa vida. Nós perdemos e muito. Os discípulos estavam vivendo assim. Não somente nós perdemos, eles estavam perdendo, mas nós convivemos com pessoas também que estão perdendo a vida, perdendo relacionamentos, perdendo a alegria. E a proposta desse mês de missões não é somente a gente estudar sobre esse texto e pensar teologicamente sobre cada partícula que tem aqui no grego, isso e aquilo outro. Também não é somente para a gente pensar nos missionários que estão vivendo a missão de Deus, lá onde Deus enviaram eles, mas é para a gente pensar também que as palavras que Jesus falou aos discípulos dele são as mesmas palavras que ele fala a nós que somos discípulos dele e convivemos nesse mundo. Convivemos para nos relacionarmos com pessoas, para que a glória de Deus seja evidente em Recife, ou em Jaboatão, ou em Olinda, onde Deus está levando você, para que a glória, a presença de Deus seja evidente através da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Não somente quando a gente prega para uma pessoa, mas também quando a gente vive o Evangelho na prática. Mas não somente quando a gente vive o Evangelho, mas também quando a gente prega, abre a boca, porque nós somos o povo de Deus na terra que temos uma mensagem. A mensagem de esperança, a mensagem do reino de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de alguém que é o caminho, a verdade e a vida, e tem poder para fazer com que o meu coração não viva mais turbado, conturbado, perturbado, perdido aqui na terra, mas se encontre com Jesus. O problema é que muitas vezes nós não falamos, nós não proclamamos, nós não abrimos a boca, nós não nos relacionamos com pessoas de forma missional, de forma proclamadora do Evangelho, porque não estamos sentindo, percebendo o conforto, a esperança e a glória do Evangelho de Jesus em nosso coração. E esse é o grande problema, porque se nós estivéssemos sentindo, se nós estivéssemos percebendo, nós abriríamos a boca. É fato. Seu time ganha no futebol, você não fala não? Quantas mensagens de WhatsApp você manda quando seu time ganha? Especialmente aqueles que nunca ganham. Não preciso citar nomes. Quantas? Quantas mensagens você troca sobre Lava Jato, Lula, Temer, isso, aquilo outro, política? Quantas você recebe, manda? Quantas mensagens que você manda de otimismo e esperança, de coração, disso e daquilo outro, que são tão vazias porque não tem evangelho nenhum, só tem coração e otimismo humano. Quantas você recebe, você manda? Quantas a gente acha bonitinho, a coisa de alguma maneira mexeu com a gente está feliz e manda? A gente faz isso porque o nosso coração e a nossa mente está se enchendo disso. E Jesus, no capítulo 14 de João, fala com os discípulos de uma espécie de conforto, de ânimo, de esperança, que é muito maior do que uma situação terrena, uma circunstância. Pelo contrário, Jesus, especialmente no capítulo 16, fala para os discípulos que eles vão sofrer muita perseguição e provavelmente até mais do que o próprio Jesus sofreu. Olha, por favor, o capítulo 14, percebe bem a estrutura que Jesus está falando com os discípulos. Se você puder olhar, abrir sua Bíblia e perceber o que é que ele diz. Versículo 1, Jesus dá a tônica dessa mensagem. E ele, no versículo final, nos versículos finais, repete isso para os discípulos, para que o coração não fique preocupado, tomado, perdido, perturbado pela circunstância que eles iriam, pela circunstância e pelo momento que eles estavam passando. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ele fala no verso 1 e no verso 27. No versículos 2, 3, 4,
ou 2 e 3, Jesus diz para os discípulos porque eles não deviam estar com o coração tão preocupado. Primeiro ele diz que vai para a casa do Pai, e lá na casa do Pai há muitas moradas. E nesse momento muita gente vai pensar que a esperança está quando a gente for para o céu somente. Ou seja, Jesus é tudo no meu coração, porque quando eu morrer eu vou para o céu. Mas aqui na vida não, aqui na vida é derrota, é tristeza, é angústia, é desânimo. Aqui na vida não. Jesus introduz o assunto dessa maneira, mas tem algo a mais. Tem algo a mais do que a casa do Pai. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem lugar para todos aqueles que são meus. Todos. Tem lugar. Mesmo que seja um kitnetzinho que eu vou morar, mas tem lugar para mim, tem lugar para todos nós. E não é o lugar, não é a estrutura, é a presença do Pai que é mais importante aqui. Ele diz que vai preparar lugar também. Não somente ele vai, mas ele vai preparar o lugar para a gente habitar com o Senhor eternamente. E Jesus diz também, no versículo 3, na parte final, que ele voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus introduz a razão pela qual o coração dos discípulos poderia ser confortada e reanimada, a qual ele vai para o céu e ele vai voltar. Essa era uma grande esperança que a igreja primitiva vivia na sua época. Vivia debaixo de um império chamado romano, terrível. Terrível, irmãos. Terrível por causa de prostituição, terrível por causa de idolatrias, terrível por causa de violência, terrível por causa de perseguição. E você acha que no coração da igreja tem alguma esperança, algum imperador cristão, algum político, senador romano cristão? Não havia. O que havia era um momento de muita desesperança, porque não somente o império era idólatra, como exigia que todos ao seu redor pudessem também ou devessem adorar ao próprio César. Mas nesse momento, o que confortava o coração da igreja era a promessa de Jesus. A promessa de Jesus era suficiente. Ou seja, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E os discípulos viviam aqui na terra, em meio à perseguição, em meio a perdas, desestruturas, mas não era um povo triste, para baixo. O povo de Deus vivia aqui na terra, num mundo totalmente conturbado pelo pecado, dominado pelo Império Romano, por toda a violência que havia, mas era um povo cheio de esperança, cheio de alegria. Tinha tanta alegria no coração que as pessoas ao redor da igreja queriam fazer parte da igreja, porque havia algo diferente ali. Era tanta alegria que até na hora que um cristão estava sendo queimado no fogo ou estava sendo comido por leão, pessoas no estádio se convertiam, porque aqueles homens morriam cheios de júbilo e cheios de alegria no coração. Porque havia uma esperança, havia uma mensagem que era suficiente. Eu vou para o Pai, mas eu também voltarei. Eu vou voltar. Tomé, que é aquela figura que duvida, como um adágio, que foi criado, só acredita o quê? Vendo. Pergunta para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vai. Como é que a gente vai saber o caminho? Qual é a esperança? O que Tomé está falando aqui, parece que ele apresenta bem essa característica mesmo ao longo do ministério de Jesus. Eu quero uma coisa palpável, eu quero uma coisa objetiva. Jesus fala que o que ele tem de palpável e objetivo é ele mesmo, é o próprio Jesus. Eu sou o quê? O caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tomé é esse cara, como a gente, que quer algo palpável, ele quer. Depois, Filipe pergunta no versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe não se contenta com a resposta ou com a dúvida de Tomé. Parece que você vai lendo o Evangelho, Filipe é aquela característica de discípulo
que é meio desacreditado, meio desanimado, aquela pessoa que sempre acha que vai dar errado. Sabe como é? Você convive com alguém assim, ou você mesmo pode ter essa característica no seu temperamento. Uma vez, os discípulos iam para Jerusalém e Filipe disse assim: vamos mesmo, porque lá a gente vai morrer, vai dar tudo errado, a gente vai morrer. Filipe era esse cara. E ele diz: mostra-nos o Pai, a gente não está vendo, a gente quer mais. Jesus diz para Filipe, no versículo 9: Filipe, estou tanto tempo aqui com vocês, tanto tempo, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. É suficiente a pessoa de Jesus, a encarnação, a obra de Jesus. Não creis que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras que você tem visto. A resposta de Jesus para Filipe é: Filipe, eu e o Pai somos um. A minha presença aqui é para manifestar a glória do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai está presente aqui. O nosso Pai, nós somos os únicos, irmãos. Os únicos. O Evangelho é a única proclamação que vai nos colocar numa posição de filhos de um Deus Criador, poderoso, que reina, soberano. Nós somos filhos, não somente criaturas, mas filhos. João introduz isso no capítulo 1, dizendo que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ok, Jesus fala isso para Filipe, e a partir do verso 12, Jesus nos introduz uma realidade interessante. Porque no início Jesus lembra para os discípulos que ele vai para o Pai e ele voltará e nós habitaremos com ele. Mas parece que essa é uma realidade futura. Futura, é amanhã. E o Evangelho tem muito dessa característica futura, é amanhã. O Paulo fala no capítulo 8 de Romanos que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória do porvir. É no porvir, é amanhã. Há uma mensagem escatológica, há uma mensagem de esperança no futuro para todos quantos o receberam, creram no nome do Senhor e podem viver no presente olhando para Ele, o autor e consumador da fé, viver no presente, mas não como cidadão dessa terra, como cidadão do reino de Deus. Ok, mas Jesus também nos introduz a uma realidade que é presente. A partir do verso 12, ele diz assim, você pode ler comigo? Ele diz: em verdade, amém? Você crê? Crê, irmão? Quando é que nós faremos essas obras maiores que Jesus? Quando? É hoje. É o que Deus está dando para a gente hoje. Que Jesus está introduzindo aos discípulos, a partir desse discurso aqui, ou dessa mensagem de missão, de ministério, é que como discípulos de Jesus, nós teremos o privilégio de vivermos como Jesus aqui na terra. Mas não somente como um único homem como Jesus, uma pessoa na igreja especial, um pastor que é muito ungido, um missionário, um presbítero, um diácono, um líder, aquela pessoa, não. Que Jesus está introduzindo a gente é que todo aquele que crê no seu nome, formando aqui esse grande conjunto chamado igreja, poderá viver aqui na terra obras ainda maiores do que o que ele pôde ver enquanto vivia o seu ministério. Que Jesus está nos introduzindo
é que o que guarda o nosso coração, o que traz o nosso coração de volta em momentos difíceis na vida, não é somente o consolo para sabermos que no futuro a gente vai estar com o Pai, mas é a perspectiva de que no presente Jesus também está conosco, e não está conosco apenas para consolar o nosso coração, mas Ele está conosco para nos usar, para glorificar o Seu nome, o nome do Pai e do Espírito também, através da nossa vida. E até em situações de perdas, de lutas e de dificuldades, elas servirão como consolo não somente para nós, na presença de Deus, mas também para muitos irmãos, através do testemunho do Evangelho e da presença de Deus em nossa vida. Jesus nos introduz a oração, quando Ele diz que nós temos livre acesso para pedir tudo em nome do Pai. E se pedirmos em nome do Pai, conforme a vontade do Pai, nós receberemos. Jesus também nos introduz a um novo nível de relacionamento. Veja, por favor, o versículo 16, quando Ele diz que eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo, as pessoas que não creem, não podem receber, não podem ver, não podem conhecer, mas nós podemos conhecer, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós, e nós podemos dizer hoje, no presente, Ele está em nós, é o Espírito de Deus habitando em nós. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que não é um outro consolador diferente, uma amostra grátis do que Jesus está falando, uma coisa menor. Jesus está falando que o que vai ser dado a nós é a própria essência de Deus, é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus habitando conosco, porque a Bíblia adora e exalta a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e é o próprio Espírito que vai habitar dentro do nosso coração. É isso, ou seja, Paulo diz, para explicar isso, que por causa do Espírito em nós, nós temos a mente de Cristo aqui na terra. Por causa do Espírito em nós, nós podemos orar conforme a vontade de Deus. Por causa do Espírito em nós podemos viver o ministério de Jesus ainda mais profundamente ou mais prático, ou ver isso acontecendo em vários lugares do mundo, em outras nações, como a gente tem visto hoje em dia. Por causa da presença do Espírito em nós podemos ter uma relação com o Pai que não é somente de obediência, mas é uma relação de amor. E o tema do capítulo 14, talvez mais querido para muitos, é justamente quando Jesus faz essa relação de amor e obediência. Não vos deixarei órfãos, vou enviar o meu Espírito, Ele conduzirá o seu coração a toda a verdade, Ele ensinará você e vos fará lembrar de tudo, mas Jesus introduz aqui uma relação maravilhosa que o Evangelho estabelece, de que não é somente obedecer, não é somente o cumprimento de regras, de normas, mas a relação com o Pai é uma relação de amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Essa é a relação de alguém que se entende amado por Deus e que decide amar a Deus acima de todas as coisas, e por amor ao Senhor tem o coração hoje conectado a essa nova realidade, ou seja, pode viver na presença de Deus, viver a palavra de Deus com alegria, com gozo, com esperança, de tal forma que essa coisa contagie o nosso mundo,
contagia as pessoas ao nosso redor, porque elas, enquanto estão ali perguntando na sua mente, umas para as outras, o que é que elas podem fazer para obedecer, para alcançar alguma dádiva de Deus, para aplacar a ira de Deus, o que é que eu posso fazer? A mensagem do Evangelho diz que Deus nos ama e nós por isso podemos amar a Deus. Nós somos livres e libertos para ter uma relação com Deus, não de medo somente, ou de alguma forma medroso porque Ele vai me mandar para o inferno, mas nós podemos ter uma relação de filhos, de alguém que ama a Deus, e porque ama, tem fome, tem sede e deseja conhecer mais a Bíblia, mais a presença de Deus, e porque ama a Deus, quando está passando na prova, na luta, no momento da perda, tem uma esperança no coração de que até aquele momento manifeste a glória de Deus aqui na terra, através da nossa vida, e não somente que a gente vai sucumbir, perder e fracassar. Mas a palavra de Deus, a glória de Cristo, o reino de Deus, a segurança da presença do Pai, nos introduz e nos conduz a uma esperança, a uma conversão de alma, de coração. Até as lutas, até os momentos de perda, até o momento em que nos sentimos órfãos, pode manifestar a glória de Deus aqui na terra. Tão somente porque Jesus está dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração. Eu vou para o Pai, eu voltarei, mas eu estou aqui, através do Espírito, agindo, quebrando corações, confortando, curando feridas, trazendo esperança, convertendo a nossa vida, o nosso coração para o Pai, que é todo suficiente para a nossa vida. Vamos orar, irmãos. Eu precisei correr demais por causa do tempo, mas queria que você baixasse sua cabeça para orar. Queria convidar o grupo de louvor aqui à frente, a gente pudesse calar o nosso coração, sentir e perceber a presença do Pai, do Espírito, presença do Filho aqui em nosso meio e em nosso coração, para que a gente possa viver e andar com Ele. Se você veio hoje aqui à igreja e não conhece Jesus ainda no seu coração, mas se sentiu de alguma forma atraído, você pode fechar os seus olhos e orar também. Dizer: Jesus, vem morar no meu coração, vem habitar comigo. Se você está aqui sofrendo, sem esperança, você pode também dizer: Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que o consolo e a esperança reinem, não somente me levantem para eu adorar o Senhor, mas também para eu servir. Me levantem para eu viver aqui na terra como um missionário, um discípulo que faz discípulos e que proclama através das palavras e da vida que há uma mensagem mais forte do que nós, e é uma mensagem vitoriosa, a glória de Deus enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra. Pedimos, tem misericórdia de nós, quebranta e humilha o nosso coração, porque o que a gente precisa é do Senhor. Tu conheces as nossas fraquezas, Tu conheces, Senhor, ó Deus, muitas vezes onde a incredulidade bate, muitas vezes onde a insegurança e o medo batem. Tu conheces, Senhor, onde a coisa dói lá dentro. Ó Deus, como o Senhor fez com os discípulos, dá-nos cada vez mais e mais e mais
desse Consolador. Enche-nos com Teu Espírito. Levanta-nos, Senhor, para amarmos a Ti, servirmos ao Senhor, vivermos com alegria nessa terra, com esperança, ó Deus, vivermos aqui, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Nos abençoa a todos. E se há pessoas aqui que podem estar conhecendo o Senhor, Deus, estabelece, regenera, enche com Teu Espírito, traz e dá uma nova vida, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.